Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única de destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim. Ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Olá, sejam todos muito bem-vindos à TV CRC Paraná. É uma honra e uma grande alegria recebê-los hoje aqui, em mais um evento promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Meu nome é Ariane Yumi, vice-presidente de registro e conselheira efetiva desta casa. O tema que nos reúne é IRPF 2025, Rendimentos do MEI. Nessa live, vamos desvendar os principais temas que todo microempreendedor precisa dominar. Não caem em multas por falta de informação. Serão passadas dicas para entender o cenário atual, fazer análise correta para evitar armadilhas e não errar na declaração. E para nos guiar nessa discussão, temos a honra de receber Carolina Araújo dos Santos Feijó. Carolina é contadora formada em administração de empresas. Possui especialização em administração com ênfase em controladoria e MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria. Carolina, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Animada para mais uma live hoje?
Sim, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na TV CRC, trazendo um tema tão relevante para o imposto de renda da pessoa física, que são os rendimentos do MEI. Ótimo. Então, está com você, Carolina. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia para todos que estão visualizando a TV CRC nessa manhã. Hoje vamos falar sobre o Imposto de Renda 2025 da pessoa física, especificamente sobre os rendimentos do MEI. Nessa manhã a gente vai trazer alguns tópicos relevantes sobre esse tema e eu vou abordar com vocês, primeiramente, as estatísticas do MEI no Brasil, colocar aqui os números relevantes que esse grupo de empresas microempreendedor individual possui em nosso país. Também vou trazer as obrigações do MEI, separando as questões da pessoa física e da pessoa jurídica, e como realizar, então, a análise do MEI versus o imposto de renda da pessoa física, o CPF do contribuinte MEI. Também vou trazer para vocês a regra de cálculo dos rendimentos do MEI no imposto de renda, e bem como o que a Receita Federal diz sobre esse tema, que a Receita Federal já se pronunciou sobre isso. Vou trazer alguns exemplos de presunção do lucro do MEI. Essa presunção é um cálculo necessário a se fazer em muitos casos em que o MEI não tem a obrigatoriedade de possuir uma contabilidade regular. Vou trazer um pouquinho para vocês esses exemplos e demonstrar a diferença e quais são as vantagens e desvantagens. Também trouxe aqui como lançar na declaração de imposto de renda da pessoa física esses rendimentos tributáveis ou isentos. Trouxe as telas do próprio imposto de renda 2025 para a gente fazer um exemplo na prática. E os cuidados que a gente precisa ter em relação a esse tema. Também vamos falar um pouquinho aí, deixar um espaço para as perguntas que podem aparecer, podem surgir após a abordagem. Então, aqui eu queria primeiro contextualizar para todos que estão aqui nos assistindo a estatística do MEI no Brasil. O IBGE, recentemente, no final do ano passado, trouxe os números relativos ao ano de 2022. Então, no Brasil, nós, em 2022, tínhamos 14 milhões de microempreendedores individuais. O que esse número representa, né? Esse número é algo muito significativo. Se a gente for parar para analisar que a Receita Federal, esse ano, espera receber em torno de 46 milhões de declaração de imposto de renda da pessoa física, o MEI poderia representar 1/3 desse grupo. Então, a gente comparando, o MEI só vem crescendo, a quantidade de CNPJs MEIs só vem crescendo no nosso país. Para vocês terem uma ideia, se a gente fizer um comparativo do ano de 2021 para o ano de 2022, né, de acordo com essa pesquisa levantada pelo próprio IBGE, o número de empresas MEI aumentaram em torno de 1,5 milhão a mais. Então, é um número muito crescente, pode ser que agora, já estamos em 2025, esse número esteja ainda maior. E um fato interessante é que a maior parte desses 14 milhões de microempreendedores individuais são MEIs, né, do segmento de serviço. Então, a gente tem 70% desse número desenvolvendo, atuando no segmento de serviço. É um número bem significativo, tá ok? Então, queria contextualizar isso para vocês antes de abordar os tópicos que a gente precisa trazer hoje do imposto de renda. E vamos conversar também sobre as obrigações da empresa MEI. Eu acredito que grande parte dos espectadores de hoje são contadores, já que estamos aqui na TV CRC Paraná. E nós, como contadores, sabemos que é muito importante fazer a distinção da pessoa física e da pessoa jurídica, separar o CNPJ e o CPF. Então, se a gente falar em obrigações do MEI no aspecto da pessoa jurídica, eu trouxe aqui 4 itens bem relevantes que o MEI, pensando no seu CNPJ, precisa cuidar. E
todos esses cuidados que ele terá na pessoa jurídica vão ter reflexos depois dele como contribuinte na pessoa física do imposto de renda, tá ok? Então, o primeiro, assim, item, assim, muito relevante que o MEI precisa estar observando na sua pessoa jurídica são a emissão das notas fiscais de quando ele está obrigatório a isso. Quando que o MEI está obrigado a emitir a nota fiscal? Quando ele presta serviço ou comercializa produtos para pessoas jurídicas. Então, essa é uma obrigatoriedade do MEI. Existe uma dispensa para a pessoa jurídica do MEI da emissão das notas fiscais para quando ele vende ou presta serviços para pessoas físicas, mas é altamente recomendado que, por mais que exista essa dispensa, que ele emita as notas fiscais para que ele possa ter um bom controle ali do seu faturamento. Outra obrigação da pessoa jurídica do MEI é o pagamento mensal da CIMEI. Então, é um imposto fixo que ele precisa cuidar e manter o pagamento, por mais que, eventualmente, em algum mês do ano, ele não tenha atividade ou não movimente a empresa. Fazer a declaração anual do MEI é algo que é importante ter muita atenção. Então, o prazo para a declaração anual simplificada do MEI, onde o MEI demonstra e informa, né, a receita bruta que ele teve no ano, é sempre o final do mês de maio. Então, esse ano vai coincidir com o prazo da entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas aqui, nos próximos slides, eu vou sugerir que essa declaração anual do MEI seja feita antes do imposto de renda, por mais que se tenha esse prazo comum ali do dia 30 de maio, no caso desse ano de 2025, porque a declaração anual do MEI, onde ele inclui a receita bruta total dele, é a base para se fazer alguns cálculos de isenção de rendimento na sua pessoa física, por exemplo. E outro fator aqui da pessoa jurídica do MEI relevante é solicitar notas fiscais de despesas contratadas. Muitos MEIs, talvez por não terem uma assessoria contábil ali seguindo, o que seria altamente recomendado, mas ele tem a dispensa, então em muitos casos ele acaba seguindo sozinho na administração do seu negócio, ele acaba se descuidando nessa questão de solicitar notas fiscais da empresa dele ao longo do ano. E essas despesas que podem ser comprovadas se ele solicitar o documento fiscal durante o ano, podem auxiliar ele na pessoa física. Quando a gente fizer o cálculo do lucro, pode ter um grande auxílio numa diminuição do imposto de renda na pessoa física. Então, 4 fatores que a pessoa jurídica do MEI não pode esquecer: nota fiscal, pagamento da DAS fixa mensal, declaração anual, uma vez por ano, até o mês de maio, e solicitar notas fiscais das despesas contratadas. São os mínimos de cuidado que o MEI tem de obrigação na sua pessoa jurídica. Quando a gente fala da pessoa física do MEI, o que o MEI precisa analisar? Ele precisa analisar que ele entra na regra geral de contribuinte do imposto de renda. Então, ele precisa se atentar em verificar quais são as regras da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física daquele ano. Então, esse ano, por exemplo, está obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física quando tiver rendimentos tributáveis de 33.888. Então, esse MEI ele tem que verificar que ele também tem obrigações como contribuinte na pessoa física e não esquecer que ele também entra na regra geral do imposto de renda de obrigatoriedade de entrega. E como ele vai saber se ele tem que entregar, se ele tem rendimentos tributáveis? É isso que a gente vai trazer aqui hoje e com exemplos e cálculos. Como realizar, então, essa análise? Se o titular do MEI precisa fazer a entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Aqui é um momento assim, bem importante para a gente desmistificar muitas matérias que a gente verifica na internet, que às vezes tem informações contrárias. Então, aqui a gente tem as duas únicas opções que o titular do MEI, na sua pessoa física, precisa optar para fazer a entrega da declaração do imposto de renda na pessoa física, para entender se o rendimento dele é isento, é tributável, quanto é isento, quanto que é tributável.
Uma opção que é opcional, mas que tem grandes vantagens, é a escrituração contábil da empresa MEI dele, do CNPJ. Então, se ele seguir essa opção 1 e optar de forma voluntária pela escrituração contábil, ele vai ter grandes vantagens. Por quê? Porque ele vai garantir que todo o lucro da empresa dele, MEI, seja considerado como rendimento isento no imposto de renda da pessoa física. É uma grande vantagem. Ele vai, todo o rendimento, o lucro que ele obter, ele vai trazer como rendimento isento na ficha do imposto de renda da pessoa física. Então, essa é uma opção. A opção 2, que é a única outra opção que ele tem para escolher se ele não seguir com a escrituração contábil, já que a escrituração contábil seria algo voluntário que ele poderia aderir, é o percentual de presunção do lucro presumido. Então, essa é a opção 2. Ou ele tem escrituração contábil, ou ele segue com o percentual de presunção do lucro presumido, tá? Essa questão, ela está bem clara já desde o ano de 2020, a Receita Federal traz nos seus documentos oficiais, que é o Perguntão do Imposto de Renda, ela traz essa opção na pergunta 183. Então, lá está descrito que apenas parte do lucro da empresa MEI poderá ser um rendimento isento e que tem que se aplicar o percentual de presunção do lucro presumido para fazer o cálculo dessa parcela isenta. Então, vamos aqui para a regra de cálculo esclarecer um pouquinho do que eu tinha falado até aqui. Aqui é o mês sem contabilidade. É aquele que eu estou comentando, que a Receita Federal, desde o ano de 2020, traz de uma forma bem clara no perguntão do imposto de renda. Até convido vocês a buscar o site oficial da Receita Federal, fazer acesso desse perguntão e checar essa informação que está lá na pergunta 183, tá ok? A parcela isenta no imposto de renda da pessoa física, dos rendimentos de um MEI, né, que ele recebe da empresa dele, do CNPJ. Então, na pessoa física dele, quanto que ele pode trazer como rendimento isento? Vai depender da atividade dele. Então, eu separei aqui em 3 grupos, que é o que a Lei 9.249, no seu artigo 15, a Lei do Lucro Presumido, traz e que a Receita Federal, de forma expressa, colocou no Perguntas e Respostas do Imposto de Renda que o MEI precisa utilizar. Então, o primeiro grupo são as empresas MEI prestadoras de serviço. Inclusive, é a maior parcela das empresas MEI, já que a gente agora há pouco comentou que praticamente 70% daqueles 14 milhões de empresas MEI são do segmento de prestação de serviço. Então, esse grande grupo de empresas vai poder utilizar 32% da sua receita bruta anual, aquele valor que consta na declaração anual do MEI, que o MEI espontaneamente declarou, né? 32% pode ser considerado como um rendimento isento na pessoa física do titular do MEI. Já para o MEI transporte de passageiros, o percentual que poderá ser utilizado como parcela isenta é 16%, também da receita bruta anual. E para os demais MEI, comércio, indústria e transporte de carga, que o transporte de carga é um MEI que pode, inclusive, ter uma margem maior de faturamento, é o único grupo de empresa dentro do MEI que pode faturar acima dos 81 mil vigentes no ano, certo? Então, para esses 3 grupos, comércio, indústria, transporte de carga, a parcela isenta do imposto de renda é 8% da receita bruta, apenas 8%. Base legal, então, é o artigo 15 da Lei do Lucro Presumido 9.249. Eu vou colocar aqui para vocês o que a Receita diz nesse perguntão que eu venho citando. Então, eu coloquei aqui exatamente o texto do perguntão do imposto de renda, onde primeiro a Receita define em texto e, na sequência, a Receita Federal inclui um exemplo, que depois a gente também vai fazer o nosso exemplo ali, visualizando nas telas do imposto de renda. Perguntão da Receita Federal
na pergunta 183 é especificamente sobre o microempreendedor individual dentro do imposto de renda da pessoa física. Então, a Receita teve o cuidado de colocar como são tributados os rendimentos do titular da empresa optante pelo regime especial unificado, Simples Nacional, na condição de microempreendedor individual, o MEI. Então, a Receita respondeu, colocou essa pergunta e respondeu, para que todos tenham essa orientação, o seguinte: considera-se isento do imposto de renda na declaração de ajuste anual as empresas optante, o lucro, né, do titular da empresa optante do Simples Nacional na condição de MEI. Então, ela definiu aqui que existe uma possibilidade de isenção do imposto de renda para o titular, o proprietário da empresa MEI, o lucro dessa empresa na condição de MEI, porém, ela segue explicando que a isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de presunção dessa lei, do artigo 15 da lei do lucro presumido. Então, ela define que, de fato, o lucro do titular vai estar limitado ao percentual de presunção do artigo 15, que é aquela tela que a gente demonstrou ali, já separou em 3 grandes grupos. E ela acrescenta que o limite acima não se aplica na hipótese do microempreendedor individual manter a escrituração contábil. Então, é aquilo que a gente conversou. Não tem a contabilidade, está limitada a isenção da lei do lucro presumido, como, por exemplo, 32% do faturamento do MEI poderá ser considerado como um rendimento isento se ele for uma empresa prestadora de serviço. Mas essa limitação não se aplica se manter a escrituração contábil, que, consequentemente, todo rendimento poderá ser considerado como isento. É uma grande vantagem, então é algo que é importante nós, da contabilidade, estarmos orientando os MEIs com antecedência para que eles tenham a possibilidade, se tiverem interesse de forma opcional, a utilizar essa grande vantagem de manter a escrituração contábil e não ter imposto de renda na pessoa física. Essa seria a única hipótese dele não ter. E a Receita Federal, eu até coloquei uma flechinha aqui, teve o cuidado de demonstrar que não são considerados isentos valores ao MEI correspondente à Prolabore. Então, não existe a isenção desse rendimento, tá ok? Então, aqui ela veio com um exemplo. Esse exemplo é bem interessante, porque deixa bem claro toda essa normativa que ela colocou no perguntão 183. Ela coloca o seguinte exemplo. O contribuinte João Pedro esteve durante o ano calendário na condição de MEI e exerceu a atividade do comércio, certo? Ficando sujeito lá na empresa MEI ao recolhimento do imposto fixo, que é o ICMS e a Seguridade Social. Então, lá na pessoa jurídica, ele teve esse recolhimento enquanto exerceu a atividade comercial. Suponha que durante o ano ele tenha obtido uma receita de 80 mil, dentro do limite do MEI, que é 81 mil no ano. E considerando que ele teve 20 mil de despesas na empresa também, tá? Então, se ele faturou 80 mil e teve 20 mil de despesa, portanto, ele tem um lucro de 60. E aqui a Receita nos demonstra que esse lucro, para a gente chegar na parcela isenta, a gente tem que fazer a seguinte conta. O lucro passível de isenção seria os 80 de faturamento e 8% que trata o caput do artigo 15 para as atividades de comércio. Sendo assim, a Receita orienta, segue explicando, que lá na declaração de ajuste anual, só por esses rendimentos, o MEI não estaria obrigado a declarar imposto de renda, ok? Mas se estiver obrigado por outros motivos, ele pode informar o rendimento, a parcela isenta de 6.400 no campo de rendimentos isentos não tributáveis no Código 9. Interessante isso ser essa explicação do Código 9, que é lucros e dividendos recebidos, porque existem diversas matérias sobre como o MEI deve declarar imposto de renda, com diversos cálculos que não condizem com o cálculo da orientação da Receita Federal. Então, é importante
é aquilo que eu estimulei vocês de buscarem lá no portal oficial da Receita esse material para seguir de fato isso, mas tem diversos sites que institulam para lançar em outros locais esse rendimento isento. E aqui a Receita coloca de forma bem específica para que não fique dúvida onde deve ser lançado. Então, ela finaliza que a parcela não isenta, né, vão precisar ser informadas na ficha rendimento tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E o Prolabore, que ela falou que não é um rendimento isento, também deverá constar, né, caso o MEI o tenha, na ficha de rendimentos tributáveis. Eu agora gostaria, assim, de simplificar um pouquinho essa teoria que a gente abordou até aqui, com exemplos. Eu acho que os exemplos vão nos ajudar a esclarecer e visualizar, para quem ainda não tenha feito o imposto de renda de rendimentos do MEI, vai ficar mais claro. Só que antes eu queria colocar para vocês algumas etapas, então recapitular as etapas do cálculo do rendimento do MEI, no imposto de renda da pessoa física, e essas etapas são para o MEI que não optou pela escrituração contábil, porque caso ela tenha optado de forma espontânea pela escrituração contábil, todo o rendimento pode ser considerado como isento, não tendo essa necessidade de fazer essa conta à parte, ok? Então, as etapas de cálculo seria qual? Primeiro, fazer a declaração de ajuste anual do MEI, porque com ela a gente pega a base das informações, que é a receita bruta, onde a gente pode colocar aqueles percentuais de isenção, tá ok? Somar todas as despesas comprovadas no CNPJ MEI. Então, aqui são as despesas da empresa MEI, que o MEI, ao longo do ano, precisou cuidar, separar, pedir nota fiscal. Então, a gente faz essa soma também e guarda essa informação. Então, a gente calcula o percentual de presunção de acordo com cada atividade do MEI, seja ele serviço, comércio, indústria ou transporte. A gente pega o valor que está na declaração anual, o total da receita declarada e aplica aquele percentual de acordo com serviço, comércio, indústria ou transporte, para chegar na presunção e separar a parcelinha do rendimento isento. Então, a gente separa a parcela do rendimento isento e, consequentemente, também a parcela tributável, diminuindo as despesas. Vamos fazer aqui um exemplo, primeiramente, do cálculo do rendimento do MEI de comércio. Então, eu separei aqui em cores para que a gente possa exemplificar e, então, lançar na prática na declaração de imposto de renda 2025. Exemplo parecido com o que a Receita Federal colocou no perguntão 183 do imposto de renda. Então, a base aqui do nosso cálculo vai ser a receita bruta. 80 mil esse MEI faturou durante o ano de 2024. Esses 80 mil, a gente pode ver ali na mesma cor, ali no final do slide, a parcela isenta. A gente aplicou em cima desses 80 mil, 8%, possível como parcela isenta. Porém, esse MEI ele teve despesas comprovadas de R$8 mil. Então, ele teve um lucro de 72. O que a gente faz com esses 72 na pessoa física do MEI? A gente diminui, separa aquele valor que a gente calculou sobre a receita bruta, que é a parcela isenta, 6.400, e a gente encontra um resultado, a sobra, de 65.600 de parcela tributável. Então, aqui a gente já consegue observar que talvez esse MEI não estava visualizando que esse MEI está obrigado a declarar imposto de renda. Vocês conseguiram entender? Conseguiram observar aonde que ele está se enquadrando em estar obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda desse ano 2025? É ali na parcela tributável. Como a Receita define que contribuintes que tiveram receita bruta, né, tiveram receita tributável de 33.888 estão obrigados a entregar a declaração de imposto de renda, esse MEI que não fez a escrituração contábil, não teve a prerrogativa de trazer todo o rendimento como isento, então
está com toda essa parcela tributável de 65.600, ele tem que apresentar declaração de imposto de renda, e talvez ele não estava nem visualizando essa informação por desconhecer, por não ter buscado informações oficiais, orientações oficiais da Receita Federal quando se fala da pessoa física dele. Então, esse MEI aqui está obrigado a declarar. Se ele tivesse contabilidade regular, escrituração contábil, o lucro dele, de forma hipotética aqui, seria R$72 mil. Ele não estaria obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, estaria dispensado, porque já é o segundo ano que a Receita manteve aquele limite de apresentar rendimentos, pessoas físicas que tiveram rendimentos de 200 mil ou mais isentos. Abaixo disso está dispensado, então ele poderia entregar de forma opcional, e também, se entregasse de forma opcional, não teria tributação do imposto de renda, nesse exemplo. Então, agora a gente vai lançar na prática esses valores e verificar quanto esse MEI, na sua pessoa física, terá que pagar de imposto de renda. Então, na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, esse MEI precisa fazer o lançamento da fonte pagadora, o número do seu CNPJ, o nome da fonte pagadora é a razão social da sua empresa MEI, e os rendimentos recebidos de pessoa jurídica tributáveis, 65.600, já que ele é do comércio, e apenas 8% foi para rendimento isento. Todo esse restante aqui está intributável. Ele também vai fazer o lançamento do rendimento isento, né? Então, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, o tipo de rendimento é 9, lucros e dividendos recebidos. Ele também vai informar como fonte pagadora o seu próprio CNPJ e o nome da fonte pagadora, a sua razão social, e lançar aquela parcela de 8% sobre a receita bruta dele, sobre o 8% do que ele declarou na DASENE MEI, do CNPJ dele, que representa aqui R$6.400. Também recomendamos que ele lance em bens e direitos, apesar de não ter impacto no imposto de renda, mas que ele relacione o capital social dele. Aqui a gente não tinha falado ainda sobre isso, mas lá em bens e direitos, no grupo 3, participações societárias, código 2, cotas, ele faz aqui o lançamento e coloca uma discriminação, por exemplo, né? 100% das cotas da empresa MEI e o saldo desse capital social que ele declarou, que consta lá no certificado MEI, no certificado de condição MEI, ele definiu um valor de capital social e ele relaciona em bens de direitos aqui. E aqui, após a gente fazer o lançamento do rendimento tributável, a surpresa aqui. Olha quanto esse MEI teria que pagar de imposto de renda, teria que recolher agora, ao ter faturado, ao ter tido uma receita bruta no ano de 2024 de 80 mil, com um exemplo de 8 mil de despesas e sendo do comércio. O saldo do imposto de renda a pagar, nesse exemplo, onde ele estaria obrigado, inclusive, de apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física, é de R$ 3.865,83. É um valor significativo. Para uma empresa, para um CPF, porém, que vem de uma empresa MEI, que em muitas notícias dizem que não há imposto de renda a pagar, né? Então, há um desconhecimento dessa regra de trazer apenas parte desse rendimento como isento, e ele nem imagina que precisa pagar imposto de renda na pessoa física, muitas vezes, se não é bem orientado. É claro aqui que nesse exemplo, a gente não lançou nenhuma outra despesa dedutível. Então, por exemplo, esse MEI não teve, nesse exemplo, dependentes, despesa com saúde, despesas com educação, e também não teve nenhum outro rendimento. Aqui ele teve apenas a parcela tributável e a parcela isenta da sua empresa como informações para apresentar para a Receita Federal. Caso esse MEI possua despesas dedutíveis na sua pessoa física,
Então, possua despesas médicas, dependentes, possua também despesas com educação, esse valor, é claro, como os demais contribuintes, pode reduzir de forma significativa. E aqui, para nós, contadores, reforça a importância de demonstrar para o MEI esses cálculos com antecedência e propor para eles realmente a opção da escrituração contábil. Com a opção da escrituração contábil, na pessoa física do MEI, o imposto dele, caso ele tivesse apenas esse rendimento, não tivesse outros rendimentos, ficaria zero, ao invés dos 3.865,83 apresentados aqui. Mas como a maior parte das empresas do MEI, né, em torno de 70%, são empresas prestadoras de serviço, eu gostaria de trazer aqui para vocês também um exemplo muito similar, o que eu apresentei agora há pouco, só que com essa atividade de prestação de serviço. Então, aqui esse MEI também teve a receita bruta anual muito próxima do limite possível no ano, que é 81 mil, aqui ele teve 80 mil de receita bruta anual. Também possuiu despesas ao longo do ano, buscou notas fiscais de despesas contratadas na empresa, no CNPJ dele, que ele pudesse comprovar, de 8 mil, e chegou ao lucro, que ele é tributável e isento, né, uma parcela tributável e uma parcela isenta de 72 mil, ok? Desses 72 mil, a gente tem que voltar lá na receita bruta e separar 32%, que é o que a gente fez aqui. 32% da receita bruta de 80 mil é 25.600. Essa é a parcela isenta. Então, ele separa essa parcela isenta e chega na parcela tributável dele de 46.400, que é a diferença ali do lucro dele com o que ele separou de parcela isenta, que é sempre sobre a receita bruta a parcela isenta, não é sobre o lucro, tá ok? Então, a gente também vai fazer o lançamento aqui dos valores desse MEI prestador de serviço. A ficha do imposto de renda da pessoa física a utilizar é essa ficha de rendimento tributável, recebido de pessoa jurídica, onde a fonte pagadora é o CNPJ dele, e ele vai fazer o lançamento dos 46.400 em rendimento tributável. Na ficha de rendimento isentos, naquele código 9, ele pode trazer aquela parcela de 32% da receita bruta dele, de 25.600. Lembrando também de lançar em bens e direitos a participação societária, no código 3, 02, né, nas cotas. Então, ele lança aqui o valor que ele declarou lá no CNPJ dele como capital social, aquele valorzinho que consta no certificado dele de condição de MEI, em bens e direitos, para relacionar. E aquela conta que a gente fez aqui ficou um imposto de renda a pagar menor. O MEI prestador de serviço, nesse exemplo, tem um saldo na pessoa física dele a recolher de imposto de renda de R$ 1.001,77. Também nesse exemplo, esse MEI não lançou nenhum dependente, nenhuma despesa médica e nenhum outro rendimento para chegar a esse cálculo, nessa alíquota efetiva de 2,15%. Se esse MEI eventualmente tiver esses benefícios de despesa dedutíveis para utilizar, ele deve utilizar como os demais contribuintes e incluir seus dependentes, suas despesas médicas e despesa com instrução para ter a redução do valor desse imposto e, quem sabe, zerar esse imposto com as despesas dedutíveis. É possível, se ele tiver essas informações para incluir. Então, após apresentar para vocês esses exemplos, eu gostaria de colocar nós, profissionais da contabilidade, a grande maioria que está assistindo nesse momento, colocar os principais cuidados que a gente tem que ter nesse momento de analisar os rendimentos do MEI na declaração de imposto de renda da pessoa física.
O primeiro é um item que eu já citei aqui, é que existem inúmeras reportagens em sites relevantes ali de notícias, demonstrando a forma incorreta de como o MEI deve declarar imposto de renda da pessoa física. Então, a gente precisa buscar as fontes oficiais, buscar as informações da Receita Federal para seguir o cálculo correto, porque a Receita ela inclui apenas duas opções, ou escrituração contábil ou percentual da presunção do lucro presumido. Essas são as duas únicas, não existe outros tipos de cálculo a fazer, e muito menos alguma dispensa do titular do MEI a fazer entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física por ter apenas faturado algo em sua empresa. Não existe dispensa, ele, como a gente conversou, é um contribuinte do imposto de renda como os demais. Então, aqui, esse é o maior cuidado que a gente deve ter, informações de sites que não são oficiais, para que a gente possa instruir da forma correta. A gente também deve observar que muitos MEIs podem estar, sim, desobrigados a entregar a declaração de imposto de renda. Então, um MEI que, dentro da sua empresa, ele teve uma despesa maior e não gerou aquele rendimento tributável acima de 33.888, ele estaria dispensado de entregar. Ou até mesmo o MEI que optou pela contabilidade, pela escrituração contábil, ele não teria como estar obrigado por esse rendimento, porque todo o rendimento é isento e a obrigatoriedade de fazer entrega do imposto de renda da pessoa física é para quem teve rendimentos isentos acima de 200 mil. Mas, apesar dele estar desobrigado, a gente deve ter esse cuidado na hora de orientar, porque nós sabemos que a declaração do imposto de renda da pessoa física é o documento que o MEI muitas vezes precisa para comprovar renda em bancos, financiamentos, aluguel. Então, é um documento válido para que essas instituições possam comprovar renda. Então, a gente deve instruir o MEI a incentivá-lo a fazer a declaração de imposto de renda, mesmo em caso de estar desobrigado, porque depois, em momentos que ele precisa fazer algum tipo de comprovação de renda, ele tem a declaração como base para isso. Outro cuidado que precisamos ter são as declarações acessórias a informar. Por exemplo, a FDRINF, ela traz no seu artigo 3º quem está obrigado a apresentar, e não tem uma dispensa para o MEI descrita. Então, aquele MEI que eventualmente optou pela escrituração contábil e teve ali lucro a distribuir, existe uma obrigatoriedade pela FDRINF, enquanto não estiver uma dispensa expressa do MEI, que trimestralmente seja informado o lucro. Então, é um outro cuidado que o profissional aqui da área contábil precisa ter se esse MEI estiver fazendo a escrituração contábil regular. E por fim, não menos importante, desde o ano de 2024, na verdade começou em 2023, mas o ano inteiro, o ano por completo, foi o ano de 2024. As emissões das notas fiscais do MEI, prestadores de serviço, aqueles 70% de empresas do MEI, né, elas passaram a ser exclusivamente pelo portal nacional. Não é mais permitida a emissão de nota fiscal de serviço do MEI pelos portais das prefeituras. Então, o que isso quer dizer? Que a Receita Federal, que é o portal onde se emite as notas fiscais, ela está ali de olho e está tendo acesso integral a todos os valores faturados pelo MEI, prestador de serviço especialmente. Então, é algo importante a se observar. A gente sabe que tem muitos MEIs que às vezes não acaba se atentando no limite de faturamento do ano, ou acaba ficando dentro do limite, mas não tem o cuidado de verificar na sua pessoa física a obrigatoriedade da entrega do imposto de renda na pessoa física, mas a Receita Federal está tendo acesso às informações, está tendo acesso de quanto ele faturou, bem como na própria declaração simplificada do MEI, ela também visualiza, mas muito mais do que isso, as próprias notas fiscais emitidas é uma forma de demonstrar o quanto essa empresa MEI está faturando e, consequentemente, se a Receita quiser fazer algum tipo de cruzamento para a pessoa física, ela tem condições por estar em posse de todas as informações.
Então, esses são os cuidados aqui para a gente ter, além daqueles cuidados que a gente colocou de fazer o cálculo, separar a documentação do MEI e verificar possível imposto de renda a pagar na pessoa física. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu imagino que pode ter ficado alguma dúvida, então queria me deixar aqui à disposição para esclarecer, e se a gente precisar, volta aqui em algum slide. É isso aí, Ariane. Carol, então, a gente tem algumas perguntas. Eu vou começar com uma delas, tá bom? Tá ok. Para o MEI que optou por contabilidade, precisa declarar na DIRF a distribuição do lucro isento? Olha, a partir desse ano não temos mais DIRF, né? Até o ano passado Uhum. tínhamos a DIRF, então o MEI que tem a contabilidade, acredito que seja recomendado fazer essa DIRF, até para que tenha um cruzamento no imposto de renda da pessoa física e, mais do que isso, se atentar às regras da FD-REINF, caso ele tenha contabilidade irregular, já que não tem, por enquanto, uma dispensa expressa da entrega para a FD-REINF nessa questão trimestral dos lucros a distribuir para os sócios. Certo. Olha, o pessoal tá animado aqui, então. Vou passar para uma segunda pergunta. A DAS-MEI recolhida mensalmente entra no controle de despesas mensais do MEI? Sim. Então, pensando nas despesas da empresa do MEI, a DASN também entra ali como uma despesa comprovada que ele pode sim deduzir da receita bruta para chegar na parcela do lucro tributável, pode sim. Beleza. As despesas da empresa MEI devem ser lançadas na declaração de imposto de renda? Não. As despesas da empresa MEI do CNPJ MEI, elas podem ser utilizadas para que o titular do MEI desconte ali o valor das despesas para chegar no lucro tributável dele, ok? Mas ela não deve, as despesas do CNPJ MEI não devem, não tem previsão para ser lançado no imposto de renda da pessoa física. É aquela questão da gente separar a distinção do que é pessoa jurídica e do que é pessoa física. Então, elas não devem constar na declaração de imposto de renda da pessoa física, não. Mas podem ser utilizadas como despesas comprovadas no cálculo. Entendi. Até é só para tirar a minha dúvida agora. No Claro. caso, se a pessoa acabar lançando, ela vai estar fazendo isso em duplicidade, né? Porque dela lançou já na pessoa do MEI. E na pessoa física ficaria duas vezes, não Sim, seria? não teria como lançar, porque quando a gente fala de imposto de renda da pessoa física, a gente está falando de todas as despesas que o Uhum. CPF teve em sua pessoa física, e não em suas empresas, e muito menos na sua empresa MEI. Entendi. Mais uma pergunta. É possível lançar na ficha de rendimentos tributáveis, no campo Previdência Oficial, a parcela que o MEI recolhe mensalmente de INSS? Não existe previsão para esse lançamento, tá ok? Realmente não existe a previsão de que o que ele recolhe na DASN mensal, que é aquela parcela fixa, que tem a previdência social e também tem o ICMS ou ISS quando ele é serviço, não tem previsão para ele lançar no imposto de renda da pessoa física no rendimentos tributáveis essa parcela, não. Entendi. Então, mais uma perguntinha. Eu sou MEI e trabalho CLT. Realmente preciso declarar o rendimento da minha empresa MEI, que é pouco, tendo renda fixa como CLT? Sim, se o MEI eventualmente tiver outros vínculos, como é o caso de uma CLT, ou mesmo rendimentos de aluguéis, todos os rendimentos dele precisam ser apresentados na declaração do imposto de renda. Então, se ele teve rendimento na empresa MEI, ele tem que fazer as contas necessárias, trazer para a declaração do imposto de renda da pessoa física o rendimento do MEI, além dos outros rendimentos, como esse caso de CLT. E esses rendimentos vão se somar, e pode ser que ele gere ainda um imposto de renda maior a pagar, a não ser que esse MEI tenha a estruturação contábil, que é o que a gente colocou como uma grande vantagem, que ele faria a declaração do rendimento dele CLT como um rendimento tributável,
e lançaria todo o outro rendimento dele da empresa MEI como rendimento isento, com essa prerrogativa da estruturação contábil. Então, não se somaria, não aumentaria o imposto de renda dele na pessoa física, mas sim ele deve demonstrar toda a receita que ele teve e somar ela, se for o caso. Certo. Mais uma pergunta. O imposto que pago na empresa MEI será restituído na declaração de imposto de renda pessoa física? Não, não será. São coisas distintas, inclusive o imposto que o MEI paga fixo no seu CNPJ não é imposto de renda. Então, no CNPJ, ele recolhe 5% do salário mínimo vigente, certo? E recolhe o ICMS ou o ISS se ele é um MEI prestador de serviço. Então, não tem nenhum tipo de restituição, são coisas distintas, não é imposto de renda que ele recolhe no CNPJ, não tem nenhum tipo de restituição nesse momento do imposto de renda da pessoa física. Mais uma pergunta. Teve alteração no limite de faturamento do MEI para o ano de 2024? Não, segue em R$ 81 mil. Aqui cabe aquela informação que eu passei dos cuidados que a gente precisa ter em relação às informações do MEI. Saíram algumas notícias em diversos sites que o limite tinha sido aumentado, que o teto anual do MEI tinha sido aumentado, mas não. O que existem são projetos de lei que ainda não teve a sanção da presidência, tem pelo menos 3 projetos de lei em andamento, onde existem propostas para que se aumente, um deles, inclusive, é para que se aumente em R$ 130 mil o limite do faturamento da empresa MEI, mas ainda são projetos, os andamentos não seguiram, não tem sanção presencial, continua R$ 81 mil. Então, isso é importante também, porque vamos supor que, né, a gente estava conversando aqui sobre um MEI, mas um MEI que faturou muito acima, que faturou, por exemplo, perto de 130 mil. Se isso aconteceu no ano de 2024, ele saiu da condição MEI no próprio ano de 2024 e deve recolher de forma retroativa dentro do Simples Nacional, e ele não foi MEI durante o ano, se ele faturou muito acima dos 81 mil, como é esse exemplo. Então, não teve alteração e precisa se atentar a esse limite para que a gente possa entender se ele realmente estava na condição de MEI para fazer essa análise para o imposto de renda da pessoa física. Certo, Carol. Então, Carol, até como a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu quero fazer alguns questionamentos até para a gente ajudar um pouco mais o público, né? Tá bom. Geralmente, eles falam em toda a propaganda que o MEI ele não precisa de contador, que ele pode seguir e fazer tudo sozinho. Com a sua experiência em atendimento de MEI, vendo toda a situação, você acredita mesmo que a orientação do contador ela acaba não sendo necessária? Pelo contrário, a orientação do contador para o empresário MEI, ela acaba sendo essencial até mesmo para esses reflexos da pessoa física, porque como a gente conversou até aqui, dificilmente o MEI vai conseguir enxergar sozinho, sem o apoio de um profissional da contabilidade, esses cálculos que a gente demonstrou. Então, ele dificilmente vai conseguir fazer essa visualização e talvez não fique claro para ele que ele entrou numa obrigatoriedade de entregar imposto de renda da pessoa física. E também ele não teve a possibilidade que a Receita Federal coloca de ter na pessoa física como rendimento isento. Só o profissional de contabilidade pode fazer estruturação contábil. Então, a gente recomenda sim que ele busque um profissional para que ele faça as orientações e para que ele possa fazer a conta do que vai ser mais vantajoso para ele, que muitas vezes ele contratando um profissional de contabilidade, ele pode ter uma economia significativa no imposto de renda da pessoa física do MEI dele. Tá ok? Então a gente acredita Certo. que é muito valioso a contratação e a orientação do profissional de contabilidade, por mais que exista uma dispensa expressa na lei. A gente recomenda que ele se atente a isso e busque alguém de confiança para esclarecer suas dúvidas e até simular esses cálculos para ele. Me conte uma coisa a respeito de não lançar a guia do MEI no campo de INSS. Isso nada vai prejudicar no caso da aposentadoria do MEI. Ele continua sendo assistido se recolher a guia normalmente? Sim, ele continua sendo assistido porque o que gera o vínculo com ele é o CNPJ.
O recolhimento, o titular do MEI, ele tem direito à aposentadoria pelo recolhimento vinculado ao CNPJ dele. Então, quando ele consultar o cadastro dele, do meu INSS, o vínculo vai constar lá. Então, não tem nenhuma referência com esse campo da declaração do imposto de renda da pessoa física, lá em rendimentos tributáveis, não tem essa referência. Então, toda a parte de aposentadoria, licença maternidade, que o MEI possa vir a ter direito, vai estar vinculada ao recolhimento periódico, mensal, da DASEN MEI dele, vinculado ao CNPJ da sua empresa MEI. Carolina, eu já ouvi alguns empresários que são MEI, que eles chegaram nos escritórios e falaram assim: ah, eu parei de trabalhar como MEI e não recolhi mais. Só o fato de não recolher deixa de gerar obrigatoriedade ou ele tem que baixar o CNPJ do MEI quando ele não quiser mais atuar na área? Ele, para não ter mais a obrigatoriedade de recolhimento mensal da DASEN MEI, que lá dentro consta a parcela de INSS de 5% do salário mínimo, ele precisa baixar a empresa dele, ele precisa encerrar, fechar a empresa dele, para que não gere mais essa obrigatoriedade de recolhimento do imposto mensal que inclui o INSS. Eu sei que são assuntos que parecem que não faz parte do IR, mas como teve essa pergunta, eu achei interessante a gente até informar, porque muitas vezes, por falta de orientação, eles acham que é só não movimentar o CNPJ que não vai ter mais a obrigação. Não. Da mesma forma que a declaração simplificada do MEI anual, que ocorre sempre no prazo final de maio de cada ano, também é obrigatório enquanto ele tiver com o CNPJ aberto, ok? Então, enquanto ele manter o CNPJ aberto do MEI, ele deve recolher o imposto mensal e deve manter a declaração anual do MEI mesmo, que sem movimento ele precisa apresentá-la estando sujeito a multas caso ele não cumpra essa obrigação da empresa dele. Entendi. Carolina, mais uma dúvida. Tem alguma atividade que ela está fora do limite de 81 mil do MEI? Tem alguma atividade? Sim, MEI caminhoneiros. É a única atividade que ela tem um piso diferenciado. Sim, é a única. Todos os demais é 81 mil ano e proporcional ao mês de abertura, né? Então tem que ficar atento ao mês que essa empresa MEI abriu no ano calendário. E os caminhoneiros têm uma prerrogativa de poder faturar muito mais. Ele tem uma outra faixa de faturamento. E aquelas notícias que a gente vê, se o mês já pode faturar 130 mil, etc., são apenas projetos de lei que ainda não estão sancionados para estarem em vigor. Quando você comentou do MEI faturar 130 mil, que naquele ano ele estaria desenquadrado, ele desenquadra a partir do mês que passou 81 mil ou ele desenquadra o ano todo já? Então, aqui a gente precisaria de uma TV CRC só para o desenquadramento do MEI. Eu acho que fica uma dica aí para o pessoal do CRC. Ótimo! Né, conversar sobre isso. Ele acaba fugindo um pouquinho do imposto de renda da pessoa física, que é o tema que a gente está trazendo hoje. Mas existem duas questões de desenquadramento do MEI, até 20% para o ano seguinte e acima de 20% de forma retroativa, a 1º de janeiro. Certo. Olha, Carolina, eu acho que foi muito gratificante todas as informações que você trouxe. Acabou tendo perguntas de MEI além do IRPF, mas eu acho que isso é porque são dúvidas que surgem mesmo. E antes de finalizarmos, gostaríamos que compartilhasse suas considerações finais ou algum recado especial para a nossa audiência. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez estar trazendo esse tema, que é muito relevante, são muitas informações, muitos detalhes a se tratar, e que
é uma parcela considerável de empresas no país hoje que estão formalizados. Desde 2008 existe o MEI e existem muitas dúvidas ainda, apesar de tantos anos de MEI vigentes, né? Então eu gostaria de agradecer à TVCRC, da gente poder trazer novamente esse material no formato atualizado, agora para o ano de 2025, e ficar à disposição. Eu vou deixar aqui meu contato, meu LinkedIn, caso ainda alguém tenha alguma dúvida, ou através do meu Instagram. Eu aguardo vocês por lá para a gente continuar esse assunto, para quem ainda tiver alguma informação para trocar. Novamente, nossos agradecimentos à Carolina e a vocês pela atenção. Esperamos revê-los em breve. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. O seu clique fortalece nossa missão de compartilhar conteúdo de qualidade para toda a classe contábil. Aproveito para informar que na quarta que vem, dia 7, vamos abordar o tema Contabilidade Rural, livro Caixa Digital, com o professor Valdecir Mocchia. Inscrições gratuitas. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única: destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim: ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.